Olá, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade Face de Cristo. E nestes tempos de coronavírus, nós temos que, para nos encontrar, nos utilizarmos desse mecanismo, dessa tecnologia, que são as nossas redes sociais, para estarmos juntos e refletindo agora nesse tempo que se inicia para nós, que é a véspera do Tríduo Pascal. A gente está na véspera e a comunidade toda vai se reunir e para nós fazermos o nosso retiro da Semana Santa. E é importante nós dispormos o coração, para que isso possa acontecer, mesmo que distanciados uns dos outros, mas nessa comunhão espiritual que nos faz nos reconhecer, mesmo na distância, irmãos e irmãs que seguimos o mesmo Senhor, Jesus Cristo, como os próprios textos que a gente vai utilizar, por serem os textos da véspera do Tríduo Pascal, vão nos ajudar a nós pensarmos, Irmãos em Cristo, discípulos do Senhor. E para começar um retiro é preciso sempre a gente, como dirá Santo Inácio, numa regra espiritual que ele nos propõe, ele diz que tudo que a gente tem que começar na nossa vida, e se algo é de cunho espiritual, ele convida ao exercitante, a pessoa que está fazendo o retiro, a fazê-lo com ânimo e generosidade. Então, é preciso se animar para isso. Parece que o tempo é meio de desanimar, é um tempo meio triste, que a gente vive, as coisas que estão acontecendo, mas nós somos chamados por essa graça interior que nós recebemos, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a termos ânimo, porque o discípulo do Senhor, mesmo diante da adversidade, ele encontra força no Senhor para ser ânimo, e para si, que ele bebe desse ânimo exatamente do próprio Senhor, e também ânimo para os outros. E generosidade porque nós sabemos que como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor sempre é liberal nesse sentido de generoso, de pródigo, Ele nos convida que nós também sejamos. E esse ânimo para que a gente também queira servir a Deus, Essa generosidade para que nós queiramos seguir a nosso Senhor. Então, Santo Inácio fala isso nos exercícios espirituais, no número 5 do livrinho que ele confeccionou, que ele propõe ao retirante. Então, é com esse desejo que a gente quer falar hoje sobre a temática da contrição e da misericórdia. Animados, a gente já começa a quarta-feira, essa véspera do Tríduo, da vivência do dia que o Senhor faz a sua entrega no gesto da Eucaristia, depois também o outro dia que é a entrega concreta na cruz, e depois o sábado com o domingo pascal, que formam a grande celebração da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor. O Senhor está vivo, Ele está presente no meio de nós, e Ele nos concede a vida nova. Então, o que seria nós, por exemplo, pensarmos nesse tempo que antecipa o Tríduo, nós pensarmos em contrição. Nós sabemos que a palavra contrição, ela vem assim, trazer para a gente um sentimento que envolve todo o nosso ser. Não é uma ideia apenas, mas algo que também move o nosso afeto, todas as dimensões da nossa vida, para que haja uma contrição. E o que seria a contrição? Uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com aquele propósito que nós fazemos de buscar, de querer, com todas as nossas forças, não pecar no futuro.
Então isso seria a contrição. Quando eu me descubro, pela graça de Deus, pecador, afastado de Deus, afastado dos meus irmãos, pelos meus atos de liberdade, então o Senhor me invade com um apelo à conversão. Esse apelo, ele é contínuo na nossa vida. A todo momento nós nos encontramos, nos deparamos com situações em que o Senhor vai se utilizar para que eu sinta o desejo de mudança. Eu sinta um desejo de transformação. Eu sinto essa contrição, essa dor na minha alma, né? Porque eu fiz algo que é mal. E isso deve assim, de todos os meios, me incomodar. Eu devo deixar a minha consciência me conduzir como aquele sinal, né, de que Deus deixou na minha vida, que é através dela que o Senhor me fala. Então, como eu falei, pelos acontecimentos, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, esse novo modo de se comportar que nós temos que ter, a própria palavra de Deus, que é o grande meio que nós também possuímos, onde a palavra vai, então, nos chamar a essa conversão do coração. Uma conversão que é, em primeiro lugar, o chamado pessoal que Deus me faz, é a mim que Deus me chama, com o seu Espírito Santo, a buscar a purificação, mas também é a nós, que somos a comunidade do Senhor. E uma comunidade onde todos se ajudam para viver esse tempo de mudança, que é na Semana Santa, um tempo forte, mas que é algo contínuo em toda a nossa vida, né? Sempre nós estaremos vivendo uma dimensão penitencial, porque a nossa liberdade, muitas vezes, ela vai se influenciando, ela vai se deixando contagiar por outras maneiras de pensar, por outras atitudes, por filosofias que não são aquelas que Jesus Cristo veio revelar para nós como o Filho de Deus encarnado, né? Então é preciso essa prática constante da busca de conversão. E é por meio da palavra, então, que nós vamos principalmente encontrar a fonte para que a nossa alma ela se mova continuamente a uma mudança, né? Então, os textos da quarta-feira, da liturgia da quarta-feira, eles trazem para nós esse entendimento da necessidade que nós temos de nos aproximar da palavra. Quer dizer, não existe segmento, se não existe leitura da palavra, se não existe reflexão sobre essa palavra, se não existe da nossa parte uma busca sincera e constante também de que a palavra possa nos tocar. É por isso que a primeira leitura dessa quarta-feira, ela fala sobre o profeta Isaías, sobre aquele servo, o servo sofredor, o servo de Deus que sofre, mas ele é capaz, inclusive, de enfrentar o sofrimento da vida, as circunstâncias que são um empecilho para ele viver feliz, com a força, com a fortaleza, porque ele se deixa treinar pela palavra de Deus. É assim que o Isaías, falando da figura do servo, vai dizer que Deus me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Então, Deus me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Então, isso aqui é do servo, mas isso é algo para nós também. Nós somos os discípulos. O Senhor, a cada momento, nos dá a oportunidade da gente, escutando a palavra dEle, refletindo sobre a palavra dEle, vai nos formando, vai como que gotejando a cada passo da nossa vida, a cada dia do nosso discipulado, essa palavra que é capaz, então, eu deixando que ela me invada,
possa me transformar naquele homem novo, naquela mulher nova, que é conforme a imagem e semelhança de Deus, como Deus sonhou para nós, né? Então, algumas coisas sobre a contrição nesse sentido de entendimento interno, né? Não é uma ideia que eu simplesmente tenho na minha cabeça, porque eu li a Bíblia e criei um conhecimento intelectual sobre a palavra de Deus, mas é um entendimento que ele vai perpassando a minha vida. Renovadamente, Deus, ele nos chama pela palavra dele. E essa atitude de escuta atenta vai transformando as minhas palavras e as minhas ações cotidianas. É isso que a gente tem que experimentar na nossa vida. A palavra vai modificando o meu jeito de ser. A palavra vai me renovando. A palavra me vai fazendo semelhante àquele a quem eu escuto. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. É preciso da minha parte esse desejo de que isso realmente possa acontecer na minha vida. Eu, como discípulo, preciso prestar atenção à palavra do Senhor. Outras palavras são importantes, e o Senhor também nos fala através de outras palavras, das palavras dos irmãos, da palavra da vida, da palavra dos acontecimentos, mas tudo isso, todas essas palavras que são ditas em outros momentos, elas são iluminadas pela palavra de Jesus que não pode faltar na minha vida. Por isso que o Senhor quer e vai continuar sempre abrindo os nossos ouvidos com insistência para que a sua palavra ela possa se fazer carne, na minha carne, né? Como se fez na carne do Filho de Deus. É uma palavra que ela não é, essa palavra de Deus que eu preciso ouvir, é uma palavra que ela não é fruto de uma sabedoria humana. E nem adiantaria eu ser um grande pregador da palavra de Deus e eu tivesse muito conhecimento de oratória a respeito dessa palavra. É importante uma técnica de oratória, é importante a gente falar da palavra de Deus, é importante esse conhecimento. Mas se ele não faz efeito nessas atitudes que são as atitudes da minha vida humana, então eu ainda sou apenas alguém que apenas escuta a palavra. Mas ela fica na superfície porque eu não permiti que aquela abertura de coração necessária para a palavra de Deus me perpassar, me iluminar, fazer com que a minha vida seja uma vida diferente, inclusive diante das dificuldades da vida, né? Não é preciso ficar repetindo o quanto de problemas que nós estamos atravessando, de vários tipos, problemas econômicos, problemas por causa da epidemia, problemas porque estamos afastados uns dos outros, problemas diversos, diários, né? De todos os momentos. Mas esses problemas, se a gente, como servo de Deus, ele diz aqui que eu não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Eu senti no Senhor que Ele é o meu auxiliador. Por isso eu não deixei o meu ânimo se abater. Eu conservei o rosto impassível como pedra. O que a palavra de Deus está falando do servo, está falando de mim e de você? É que quando nós nos impregnamos dessa palavra, essa palavra faz com que a gente fique forte, fique fortalecido naquilo que nós temos que enfrentar na nossa vida. Nós vamos ter todos os cuidados, né? Aqueles que são necessários para a gente preservar a nossa vida, mas nós não ficaremos acuados, temerosos, impotentes, medrosos, né? Nós ficaremos sempre naquela atitude que é a atitude do Mestre Jesus Cristo, que aprendendo com a palavra se lança na fé e na esperança que esse Deus ele é capaz de, com as minhas ações, ele é capaz de transformar o deserto num jardim, como a própria palavra ela vai nos dizer, né? O salmo mesmo do dia, que é o Salmo 68, tem uma frase que ajuda muito a gente nesse momento de desorientação e lembra também essa necessidade da contrição e desse desejo de conversão, ele acontecer na nossa vida, né? Porque
viver desorientado é um chamado que a gente tem a se converter, da gente ser contrito também nesse sentido, de se arrepender profundamente quando a gente vive assim, escutando opiniões, que elas não brotam da palavra de Deus. Opiniões, inclusive, que separam a gente ainda mais, que nos faz a gente ser do partido tal ou daquele outro lado, carregando essa bandeira, ou carregando aquela outra bandeira, e em vez de nós sermos uma unidade, né, nós pecamos contra ela, porque a desorientação está aí e a gente ajuda para que ela se dissemine. Então, o servo de Deus, ele não tem medo de colocar os seus pés, de ter debaixo dos seus pés o fundamento que é a palavra. É a palavra que diz que ela é luz, não é? Que ela anima, que ela reúne, que ela faz superar o que é divisão, que nos ajuda a perdoar, a nos manter naquela mesma via que a via de Jesus Cristo. E por isso o salmista, no versículo 33, vai dizer: humildes, vejam isso e se alegrem. O coração de vocês vai reviver se vocês procurarem o Senhor, vocês procurarem o Senhor continuamente. Então, se a desorientação ela acontece porque nós deixamos de ouvir a voz do Senhor na nossa existência, de ler os acontecimentos com o olhar do Senhor, para nos deixarmos levar. Então, a onda, a moda, a palavra que está em voga, a maneira de pensar que está dominando é essa, então eu vou atrás dela. Não deixando que a palavra, pelo contrário, ela possa ser aquela que me mantenha procurando exatamente o que o Senhor quer de mim. Aquela atitude que o Senhor, Ele gostaria que eu desenvolvesse na minha vida, mostrando então esse meu ser discípulo, né? O discipulado é sempre aquela lembrança para nós que nós não somos o Senhor, que nós não somos o Mestre, que para que o ensino é que tem que chegar até nós. E esse ensino da palavra de Deus, Ele quer que a gente se ponha nessa atitude de bebermos para nos fortalecermos e, mais uma vez, sermos, no meio dos irmãos, aquele que congrega, aquele que busca ser irmão, aquele que tem os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem uma frase falando sobre os machucões do servo sofredor, nesse texto de Isaías, que é o capítulo 50, o servo, ele lembra das dores dele. Ele diz que o chamado do Senhor me fez e que me faz procurar a cada momento, me ajuda a eu vencer aquelas situações dolorosas da vida. Porque eu me tornei estranho para os outros, uma espécie de estrangeiro, onde não sou reconhecido pelos meus irmãos. Eu bebo, né, lembrando Jesus Cristo na cruz, um cálice que é de fel e de vinagre. O meu rosto ele está coberto de confusão, mas todas essas coisas não me deixam me entregar à minha própria sorte ou simplesmente aos acontecimentos como um rolo compressor que passa sobre mim e eu simplesmente aceito. Mas não, é nesse momento em que o zelo e o amor pela casa de Deus me devoram como fogo abrasador. É o que dirá aí no versículo 10 desse Salmo 68, que é o da nossa liturgia. Então nós vivemos uma vida coerente quando nós sempre perpassa na nossa vida essa palavra que ela arde no nosso coração quando chega lá, como esse fogo abrasador, para que eu seja uma ação benéfica de Deus na pessoa de Jesus Cristo, na vida de todos os irmãos e irmãs que a gente vai tendo a oportunidade de encontrar na nossa existência, né? Então, é nesse sentido penitencial e também é uma busca de contrição
eu deixar para trás esse modo, então, assim, depressivo de me deparar com as pessoas ou com as situações. Esse modo também é muitas vezes assim confuso, eu me deixando levar, me deixando simplesmente como um barco numa correnteza. Eu estou indo porque as águas me levam. Não, a palavra de Deus me deixa viver uma coerência de vida em meio dessas situações. E por isso que, por onde nós vamos, nós somos conduzidos pelo Senhor, para o Senhor, e nós levamos os outros também, a que eles possam experimentar o Senhor na nossa vida, como nós experimentamos, como o servo de Deus experimenta. O que mais que a gente pode dizer, né? Porque é contrição, mas também é misericórdia, que é a experiência que o discípulo de Deus faz na vida dele, né? Se eu tenho uma dor profunda, inclusive Santo Inácio vai dizer nos exercícios espirituais, no número 50, ele vai dizer assim, uma coisa engraçada, mas que tem tudo a ver. Ele diz assim, o que nós deveríamos pedir a Deus com essas leituras e com esse tempo penitencial que nós estamos vivendo, ou nessas situações penitenciais que deviam sempre estar presentes na nossa vida como apelativas da gente viver a vida nova em Jesus, para a gente deixar para trás o que a gente realizou como obra má para realizar as obras de Jesus Cristo. Então, Santo Inácio diz assim, nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, o que queremos e desejamos. E aqui nós vamos pedir a Deus vergonha e confusão de nós mesmos por causa dos nossos pecados, porque nós poderíamos, inclusive, perder a nossa salvação, poderíamos, inclusive, ser condenados por causa dos pecados da gente. Então, é preciso a consciência nos abalar, no sentido da gente ter vergonha e da gente ter, inclusive, uma confusão, não é, interior, assim, um mal-estar interior por causa dos pecados da gente. Mas isso é por causa dessa prática, desse retiro que nós estamos fazendo, né? De pedir perdão pelos pecados da gente. Mas a gente não pode parar aí, porque senão nós faremos, inclusive, como acontece no texto do Evangelho de hoje, recordando o papel de Judas, né? O texto do Evangelho é Mateus 26, de 14 a 25. E o que nós encontramos aqui? Contando que Judas é um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Como você, como eu, como nós, né, somos discípulos de Jesus, Judas era um discípulo. Mas, então, Judas, ele está perto de Jesus, ele ouve a palavra de Jesus, ele vive um intenso convívio com Jesus Cristo. Alguma coisa mudou na vida de Judas? Apesar dessa proximidade física, dessa proximidade afetiva também, que Jesus tem por eles, nessa comunidade de irmãos, parece que ele não deixou que nada mudasse. Ele tinha todas as condições, todas as possibilidades para que isso acontecesse. E ele também fizesse o caminho dele de conversão. Ele fizesse um caminho de contrição, essa dor, essa confusão, essa vergonha pelas atitudes desumanas que ele tinha no coração. Mas o Judas, ele se fecha. Como também nós podemos nos fechar. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de a gente estar vivendo o retiro de Semana Santa. Vai ser mais um da nossa vida. Vai ser marcado, porque quando nós lembrarmos de que o ano que vem, né, que nós vivemos uma pandemia, isso a gente vai lembrar, a semana do ano passado, a Semana Santa do ano passado, foi tão restrita de tantas as coisas, a gente pode lembrar disso, mas era bom nós lembrarmos que talvez essa Semana Santa foi decisiva para que o meu coração de discípulo ele acontecesse como algo que eu vou seguindo em frente, que eu não dou passos atrás, mas aqui a gente vê como nós podemos ser Judas. Qualquer um de nós podemos ser Judas. Inclusive, até outros discípulos de Jesus foram, de alguma maneira, Judas naquele momento histórico
dos acontecimentos que se deram com Jesus Cristo, que foi a traição, né? Mas é disso nós temos que nos perguntar. Se eu sou Judas, se eu me deixo, ou se a palavra está, de alguma maneira, me chamando, mas eu não estou escutando essa palavra. Então seria bom, inclusive, nós pensarmos assim, de fazer uma reflexão no coração, até um momentinho, ajudado por uma canção que nós vamos fazer agora, de pedir a Jesus essa graça, de que Ele me ajude a eu ser discípulo. Ele me ajude a eu fazer uma verdadeira decisão de seguimento na minha vida. Que a palavra seja, de fato, aquela que me marca todos os dias o que eu vou realizar na minha vida, desde o momento em que eu acordo, até o momento em que eu vou descansar o meu corpo, nas minhas atividades, então, que essa palavra, ela venha, então, nos ajudar. Então, a questão é essa, né? Através desse evangelho que nós acabamos também de recordar para nós, que é o texto, Mateus 26, de se não é a oportunidade de estar compreendendo na minha vida que as traições ao Senhor foram muitas. Porque eu não amei o meu irmão, porque eu menti, porque eu tive um comportamento completamente inadequado com respeito ao que as coisas da vida, no meu relacionamento com tantos tipos de pessoas que eu vou encontrando. Então, eu traio nesse sentido a Jesus. Eu que sou da mesa de Jesus. O texto do Evangelho, inclusive, diz assim: ao cair da tarde, depois que o Judas foi combinar um preço para entregar Jesus, diz que ao cair da tarde, enquanto eles comiam a ceia, Jesus fala para eles: um de vocês vai me trair. E diz que os discípulos ficaram tristes, né? Acho que muitas vezes a gente fica triste quando a gente se depara com essa surpresa de não sermos, de não havermos seguido a Jesus como Jesus merece que a gente siga, porque Ele é o que completamente entrega a cada um de nós. Então seria bom que nós agora fizéssemos um exercício também, que é o que Santo Inácio propõe, né, gente? Ele fala no livrinho dos exercícios espirituais para a gente fazer um colóquio com Jesus Cristo. Eu chamo você para fazer esse momento agora comigo aqui, e esse colóquio, essa conversa com Jesus, seria assim, diante de Cristo crucificado. Não é? O Cristo que já foi traído e que por isso foi morto na cruz. Pensar em Jesus nessa situação. E nos exercícios 53 ele diz assim: vamos imaginar isso. Vamos imaginar Jesus crucificado e fazer essa conversa com Jesus. Você pode, inclusive, fechar seus olhos agora nesse momento, para a gente, inclusive, sendo acompanhado por um canto, pensar em Jesus. E recordar isso, que Jesus está na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, por nossas traições. E então eu fazer uma conversa com Jesus, eu pedir perdão a Jesus, pedir a Jesus que eu não caia no desespero também, como fez Judas, né? Judas, ele se desesperou, contrariamente à atitude de outros discípulos, que traíram também Jesus. Vocês lembram que o Evangelho recorda que Pedro, ele cometeu o mesmo tipo de traição, ele negou Jesus. Mas ele não se desesperou. Ele não se afastou de Jesus. Ele não se entregou ao próprio egoísmo dele, às maldades dele. Mas ele não submergiu. Ele abraçou a misericórdia, que é a temática, né, do nosso encontro de hoje. A contrição mais é misericórdia. A misericórdia do Senhor para comigo. Do Senhor que me ama, do Senhor que me perdoa tantas vezes eu caí, mas de um Senhor que me convoca também, que quer que eu me esforce, que quer que eu ultrapasse o que é mal no meu coração, o que é egoísmo.
Então, Santo Inácio diz assim, diante dessa imagem que a gente vai criando, né, na nossa cabeça, dessa imagem de Jesus, se você tem um crucifixo na sua casa, você pode ter o crucifixo também, e pensar nisso. Jesus morreu por mim, Jesus se entregou por mim, Jesus é a grande dádiva, né, o grande presente que Deus Pai deu para me salvar. Então, o que foi que eu fiz até agora por Jesus? O que é que eu faço nesse momento por Jesus? E o que eu deveria, numa resposta positiva, amorosa, né, não para me salvar simplesmente, para eu não ir para o inferno, mas por amor, o que eu posso fazer por Jesus? Nessas imagens de Jesus que nós vamos encontrar na nossa vida, que são seus familiares, que são seus vizinhos, que são seus irmãos de comunidade, que são as pessoas que nós vamos encontrar. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu faço por Jesus Cristo. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Uma atitude também que nós encontramos no texto de Mateus, falando sobre essa entrega, é que o evangelista ele utiliza várias vezes essa palavra, que Judas vai entregar, que ele busca uma oportunidade para entregar Jesus. Então o verbo entregar, ele é utilizado tanto por Judas, mas também a gente entende Mateus falando sobre a entrega de Jesus Cristo. E a nossa entrega também, né? Então Judas procura um jeito de entregar Jesus para tirar proveito pessoal. Ele troca a graça de Deus, a misericórdia de Deus pelo, como a gente diz, né, o vil metal, né? Ele faz da relação com Jesus uma relação comercial. Ele tira partido, ele quer tirar proveito. E às vezes, atualmente, nós também às vezes vivemos uma relação comercial com Jesus, né? Se eu tiro partido comercial para mim, se eu ganho alguma coisa com isso, não, o amor não está na minha relação com o Senhor, como às vezes não está na minha relação com as pessoas. É sempre uma preocupação comigo, né? Porque eu sou o centro, na verdade, das coisas que acontecem. Então, até com Deus também, eu busco comerciar. Eu vendo Deus. Eu vendo Deus por prata. Eu entrego a Deus por dinheiro, né? Mas nós vemos também a entrega de Jesus. A entrega de Jesus é completamente diferente. Não é uma entrega comercial. É uma entrega solidária, é uma entrega de doação. É a vida dele. É a vida toda. São os anos que ele passa com os discípulos. É esse carinho, esse estar próximo. É esse sempre salvar, é sempre fazer gestos de libertação, de cura. É sempre gestos que é o sangue dele, é a vida dele que está sendo doada. E até a comida partilhada, que sempre recorda para a gente a Eucaristia, é nesse ambiente que infelizmente nós traímos a Jesus, né? Nós estamos na mesa com Jesus, nós estamos na intimidade com Jesus, mas esse jeito de entregar com Jesus é o jeito que precisa fazer com que
a gente viva a nossa existência. Sair dessa relação de interesseira, né, para uma relação de entrega amorosa, onde eu me entrego também assim. Eu me entrego porque toda vez que eu utilizo o meu irmão para algo que não é a fraternidade, que não são as atitudes de Jesus, então eu me entrego. Na verdade, a gente sempre se entrega, né? E isso é tão coloquial entre nós. Eu me entrego nas minhas atitudes. Você quer saber como uma pessoa, se a fala dela é verdadeira, a gente precisa prestar atenção para as atitudes da pessoa. Eu digo um discurso bonito, perfeito, todo floreado. É um discurso que não tem erros. Mas o discurso das minhas atitudes, eles me entregam. Porque no momento em que eu sou chamado a servir, a amar, então o que vem à tona em mim? Exatamente o contrário. É o meu autoritarismo, é a minha incompreensão com respeito ao outro, é o meu julgamento do outro, a minha falta exagerada de pensar no nós. Eu sempre estou no centro das coisas que estão existindo, né? Então Jesus, ele me ensina também, ele me corrige, inclusive nessa mesa que ele partilha com tristeza com os discípulos. Alguém de vocês vai me entregar? E todos perguntam, né? Será que sou eu? Será que sou eu? Por que todos perguntam? Quer dizer, tem dúvida em todo coração? Eu acho que quando não existe dúvida no nosso coração, se nós estamos vivendo com coerência o seguimento de Jesus, é próprio que a gente diga, que a gente faça essa pergunta verdadeira. Eu acho que eu preciso melhorar e muito. Eu acho que eu preciso caminhar e muito. Porque mesmo de forma superficial, se eu tenho uma consciência de discípulos, se a palavra está realmente me ferindo, né, chegando até o meu coração, então eu vou perceber que é preciso sempre eu estar me perguntando se serei eu o traidor. Também a gente pode pensar que esse fato de Jesus dizer no Evangelho, né, que ai daquele que trai o Filho do Homem. Vocês veem, depois pegando o texto, que eu acho que é importante, a gente falou muito aqui sobre essa questão de ser discípulo de ouvir, discípulo de ruminar a palavra de Deus. Aqui fala que o Filho do Homem vai ser entregue, mas ai daquele que entregar o Filho do Homem, né? E o que significa isso? É porque Jesus está dizendo que o Judas vai ser um condenado? Quer dizer, que ele vai para o inferno? Pouco importa isso. O que importa é que assim, a minha vida é a vida de um condenado, quando eu já vivo assim, sem querer superar o meu egoísmo. Ai da minha vida, ai de quem nasceu para viver uma vida de egoísmo. Quer dizer, a vida foi um grande presente de Deus para mim, a existência, para eu desabrochar tudo que eu tenho de mais bonito que Deus me concedeu como dom, para despertar, para eu realizar, para eu me desenvolver como pessoa, numa atitude sempre de fazer o bem para os outros, como Jesus passou a vida fazendo o bem e o Pai faz o bem, mas a minha vida é uma vida deformada, é um ai mesmo, é aquele ai de Jesus, ai de quem nasceu para trair o Filho do Homem. Quer dizer, ai de nós cada vez que a gente tem uma postura assim, a cada dia, achando que talvez a gente vai se safar na última hora, né? Então não é questão de se safar, porque a misericórdia de Deus, ela sempre vai estar presente em todas as horas da nossa vida. Muito bom é o Evangelho de Lucas, para a gente entender o que é a misericórdia. Acho que a gente pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 15 do Evangelho, que é o Evangelho, é o centro, é o miolo do Evangelho de Lucas. Porque um evangelho puxa o outro, né? Mas se a gente quer saber o que é a misericórdia para Judas, para Pedro, para mim e para você, é o capítulo 15 de Lucas. Porque o que a gente encontra ali? O Pai misericordioso. Se o Judas quisesse voltar, o Judas poderia voltar. Com vergonha, por tudo que ele fez, né? Talvez até sem
inclusive amar a Deus, sem inclusive amar Jesus. Se ele não tivesse, inclusive na desesperança deles, completamente se entregado, o Judas poderia receber o abraço misericordioso de Deus, como Jesus conta na parábola do Pai misericordioso. O filho mais novo fez tudo o que um filho poderia fazer com o coração de um pai no sentido de ferir, mas esse filho ele retornou. O filho mais velho, apesar de estar sempre junto com o pai, sempre feriu o coração do pai, porque não aprendeu a lição da misericórdia do pai. Então, a palavra de Deus para mim, para você, para todos os traidores, né? É sempre uma palavra de misericórdia, é sempre um venha que eu estou esperando. Eu estou sempre aí, à beira do caminho, procurando, esperando que você desponte no horizonte para eu lhe abraçar e para eu conceder novamente para você a misericórdia, o perdão, o amor que refaz a nossa vida. Por isso, acho que essas duas coisas não podem faltar nesse nosso retiro, nesse início de retiro, né, nesse pré-tríduo pascal, a gente pode dizer que é a quarta-feira. Mas da gente entrar assim, fazer a experiência da pessoa pecadora, de não negar isso, né, de ter isso como uma verdade constante. E que o nosso tempo passa, né, porque nós não somos eternos e agora nós sabemos mais do que nunca disso. A gente pode, inclusive eu que estou falando com você agora, posso amanhã estar morto, né? Posso me contagiar, posso ser entubado e posso não voltar. Mas o que é que eu estou fazendo com a minha vida enquanto isso não acontece? O que é que eu posso fazer nesse momento em que o Senhor me deu mais um dia de vida? Me concedeu a minha família, me concedeu me movimentar, de fazer gestos humanos. Então sou chamado sim ao Senhor para sabendo-me pecador, me transformar, que Ele me dê, porque é Ele que me dá, eu não tenho condição de sozinho fazer isso, né? Seria uma petulância da minha parte. Eu não posso nada sem o Senhor, mas com a graça dEle eu posso me transformar, eu posso ser uma pessoa cada vez melhor, eu posso abandonar certas maneiras, atitudes que já estão velhas, né? Que já estão assim impregnadas na minha existência. E eu posso sim mudar. Eu posso mudar porque o Senhor quer que eu mude. O Senhor me dá a graça de mudar. O Senhor me dá os instrumentos, as condições para eu mudar. E aí eu dar o passo de me lançar na misericórdia dele. Sou pecador, eu fiz tudo isso, fiz até agora todo esse mal, mas é a misericórdia dele que me abraça. E é essa experiência que a gente é chamado a fazer na nossa vida. Mas isso não acontece se a gente não levar a sério da nossa parte o seguimento, o discipulado, não se querer ser Deus, nem manipular a palavra de Deus para que ela chegue onde eu quero chegar. Tantas vezes eu faço isso. Está aqui, eu leio a palavra de Deus, eu faço os ritos da palavra de Deus. Quantas vezes eu faço isso? Mas sempre é querendo moldar a palavra de Deus à minha vontade. Aquelas coisas que eu não quero de jeito nenhum abrir mão. Quer dizer, eu adultero a palavra de Deus para que ela não faça uma ação na minha vida, mas a minha vida continue do jeito que eu quero que ela seja, dessa maneira egoísta de Pois, meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha uma feliz Semana Santa, que por esse meio você possa receber, através da comunidade Face de Cristo, vários conteúdos, instrumentos para você vivenciá-la de uma maneira única, de uma maneira singular mesmo, né? E que você possa tirar fruto. Uma coisa que Santo Inácio também nos exercícios espirituais, ele fala muito, né, para a gente, que é preciso a gente, nesse ânimo de servir a Deus, de ser generoso, em tudo que a gente faz espiritualmente, a gente precisa tirar fruto. Não é uma relação comercial, mas é fruto nesse sentido assim, para que eu cresça, para que eu melhore, para que eu dê passos para frente, sempre para frente no seguimento de Jesus, com a ajuda de Jesus. Então, a Semana Santa é para eu tirar frutos espirituais da minha vida, para terminando eu me sentir mais fortalecido e mais humano, mais melhor, mais irmão, mais amoroso, menos juiz, menos cruel,
menos todas essas coisas horrorosas que são capazes de nascer no nosso coração, como nasceu no coração de Judas. Ai de quem traiu o Filho do Homem. Mas feliz de quem se lançar, se jogar, mergulhar na misericórdia de Deus. A bênção, eu quero que você leve no seu coração, para você dar aos que estão na sua casa, aos seus vizinhos, aos seus demais irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele volva para ti o seu rosto e se compadeça de ti. Que Ele volte para ti o olhar dele de misericórdia e te dê saúde e paz. E que pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Convidamos você a se inscrever aqui no nosso canal, a já ativar o lembrete dos nossos vídeos de pregação do nosso retiro de Semana Santa, que seguem aqui no nosso canal, e também estar sempre aqui conosco, recebendo todo esse conteúdo que nos ajuda a experimentarmos da santidade do matrimônio e da família na nossa vida.